Muito bem, Coperpoa, crédito cooperativo para municipários, sede própria aqui na Alberto Bins, 325, nono andar. Telefone da Coperpoa, 3284-2600. Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Nardon Inácio, auditores e consultores, mais de 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. E olha aqui um recado da IES Manutenção Predial. Ela executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios comerciais e residenciais, com fornecimento e instalação de equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos, mecânicos e hidráulicos. Isso tudo para centrais de telefonia, antenas coletivas, interfones, portões de pedestres e de garagens, cercas elétricas, tudo que o seu prédio comercial ou residencial precisa, né, para a sua segurança, para a sua eficiência, você encontra em IES Manutenção Predial. Visite o site www.iesmanutenção.com.br e o telefone 3276-3945 está no vídeo aí para você confirmar. Bom, mestre Vilmar, estamos recebendo o professor Saul, né? Uma grande... Saul é o nome de... autoridade nessa parte, né, de um nome bíblico, né, Saul, bíblico, né? é. Nome bíblico, Saul. Saul, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado Pelo convite. Né? Obrigado pelo convite, Vilmar. Saul, professor Saul, Escola de Resultado. Essa tua escola fica em Cachoeirinha, não é isso? Essa escola é uma plataforma digital, uma plataforma e digital. o escritório comercial fica em Cachoeirinha, né? Mas é um projeto Brasil. Sim. Hoje, nós, nesse mundo digital, né, a gente consegue trabalhar e a gente acessa realmente, nós direcionamos o marketing para as regiões do Brasil. E a partir disso a gente começa a comercializar, fazer palestras locais também, fazer esse trabalho. A empresa não tem mais um espaço físico, só aquele ali, né? As fronteiras caíram, né? Silvio, assim, então a gente consegue hoje... Era digital, é isso aí mesmo, né? A gente consegue hoje ter tecnologia do mundo todo, em tempo real, desde que se procure as fontes certas, né? E tu consegue também divulgar o teu trabalho também, né? Não só mais regionalmente. Há quantos anos tu está nessa história aí? Eu, com muito orgulho, inclusive o meu nome é professor Saul, então eu sou realmente um professor que faço da minha vida, da minha carreira, uma missão, que é transformar, ou pelo menos auxiliar as pessoas a transformar suas vidas, né? Eu estou há 25 anos nessa profissão. Comecei, eu estava até conversando com um amigo sobre isso. Eu trabalhava numa escola de informática, isso em 1995, e eu coordenava lá, botava os professores, eu tinha recém saído da faculdade, tinha 25 anos, e um dia faltou um professor, pela segunda vez, e eu fiquei meio constrangido, assim, que a turma estava meio sem fazer nada e estava chato, né? Aí eu assumi aquela turma e nunca mais parei de dar aula, né? Então, e isso foi uma trajetória importante e uma das coisas que a geração X, que é a geração aquela que aprendeu a datilografar e depois já veio o computador, né? Que a gente valoriza muito a questão do tempo em empresas, né? Então, eu trabalhei aqui em Porto Alegre numa faculdade há 11 anos, estou há 15 anos na faculdade Sezuca, lá na região, e também trabalho em pós-graduações e tal, e essa plataforma é uma forma de desenvolver o nosso projeto, que existe um paradoxo hoje muito interessante. Nós temos pessoas desempregadas, e no Brasil hoje são 13 milhões, né? 13 milhões de emprego, de pessoas desempregadas, e aí entra um tema que é a trabalhabilidade, ou seja, não mais procurar emprego, mas sim gerar trabalho. Então, nós trabalhamos muito em cima disso, do empreendedorismo, mas não só o empreendedorismo de abrir o próprio negócio, como também gerar resultado a partir do trabalho. Então, nós temos uma frase lá na escola que é bem interessante. Eu pergunto, você trabalha? E aí a pessoa diz, não, eu vou lá, eu compro horário. Eu compro horário e tal, né? Tá, mas o que tu entrega? O que tu agrega de valor? Como colaborador, como dono do negócio? O que tu traz, na verdade? Qual é o teu foco? O que tu busca? Então, dentro dessa lógica, dentro da escola, a gente consegue realizar os nossos sonhos. E esse paradoxo, assim, de muita gente desempregada, nós também temos muitas empresas precisando de gente bacana. Então, o que está acontecendo? Uma outra coisa, existe uma corrida, uma febre para fazer curso superior. Mas tem muita gente se formando
E aí? Não consegue emprego, não sabe o que vai fazer Tem muita disso. gente formada, desempregada, Exatamente. e muita gente que não é formada, mas que tem apenas o ensino médio e tal, ali que está empregada. Exatamente. E todos, independente se estuda ou não, mas tem profissionais maravilhosos que acabam não tendo resultado profissional. E eu acredito, como professor, que passar por esse teste de fogo no mercado é o grande sucesso de um professor, né? Fazer com que o aluno tenha sucesso no mercado de trabalho. A gente nota, professor Saul, que os tempos mudaram. Antigamente as pessoas ficavam bem mais tempo dentro das empresas e hoje, com todas as até facilidades, o comportamento, digamos assim, do profissional mudou. Ele já não fica tanto tempo dentro das empresas, tá? Isso, de um lado, é bom, porque a pessoa tem um maior conhecimento mais plural, né, de outras atividades, mas por outro lado o comprometimento ficou um pouco, ficou em segundo plano, o comprometimento com a sua empresa. Agora, eu estava vendo aqui no seu material de divulgação, o senhor trabalha muito para as empresas a questão de menos tributos, menos impostos e mais rentabilidade, trabalhando justamente com isso a parte dos investimentos, a parte de atração de investimentos, né? Esse tipo de trabalho, professor, ele é feito direto na empresa, com a empresa, ele é feito em forma de aulas para empresários? Como é que, porque isso é muito importante. Hoje nós temos uma carga tributária elevada, mas o pior do que a carga tributária elevada é mal administrada, mal gerida, né? Mal gerenciada da empresa. Como é que o senhor faz esse trabalho? Obrigado pela pergunta, mas só fechando aquela parte, né, com relação à questão do pouco tempo dos profissionais nas empresas, né, nós nos dedicamos muito a isso também pela nossa escola. Nós temos um curso lá, terminei, Os Segredos de um Profissional Incontestável. A gente aborda isso, que os planos de carreira hoje, eles não estão mais dentro das empresas. Então, as pessoas têm os seus planos de carreira individual e, a partir disso, se a empresa não atende os anseios dele, ele procura outras empresas que atendam isso. Então, isso gera realmente um turnover, gera uma rotação nos empregos, porque as empresas também têm que se tornar atrativas, né, Vilmar? Ou seja, qual é a grande chave hoje? O grande foco da empresa é gerar resultado financeiro. Para gerar resultado financeiro, tu tem que atender bem teus clientes. E para tu atender bem teus clientes, tu precisa atender bem as pessoas que trabalham contigo. Então, o foco hoje, e isso é uma fala até do professor Falcone, a fala hoje, qual é? É atender bem as pessoas, certo? Então, o talento, aquelas pessoas que realmente, antes dela entrar na empresa, era uma história e elas passaram por lá e transformaram a vida daquela empresa. Então, realmente, esse é o foco e é isso que se dedica a nossa escola. Com relação à pergunta com relação à PS Capital, né? A PS Capital é uma empresa que se dedica ao fomento. O que nós fazemos, né? Nós entramos para dentro da empresa e analisamos as questões da saúde financeira. Nós entendemos, por exemplo, que uma empresa inicia pela formação do preço de venda. Então, toda a parte financeira, o fluxo de caixa, a formação de preço de venda, se aquilo ali não está redondo, não adianta falar em RH, em marketing, em nada, não existe nada. Né? Por quê? Porque se vender com prejuízo, não vai ter receita, não vai ter receita, não vai ter empresa. Daqui a pouco está todo endividado. Né? Então, a gente trabalha exatamente nisso, se dedica a isso, e depois a gente procura, no caso, através de um parceiro, que é uma franquia que nós temos, né? Nós procuramos créditos pagos a maior. A legislação tributária no Brasil hoje, e o Brasil hoje carece dessa reforma urgente, ela chega a mudar 37 vezes por dia. Então, como que um contador vai conseguir fazer, para uma empresa de lucro real, por exemplo, como que ele vai conseguir acompanhar uma mudança tão violenta e drástica? Então, isso ao longo de 5 anos gera vamos dizer assim, um valor que a empresa tem o direito de buscar. Aliás, só fazendo uma pequena interrupção, a questão de lucro arbitrado, lucro real, lucro presumido, isso é uma confusão enorme. O empresário, muitas vezes, por
pela própria dificuldade de apuração desses valores, ele acaba optando pelo mais simples, e o mais simples é mais oneroso. Exatamente. Hoje em dia, nós temos uma carga tributária elevada. A gente sabe que isso é semelhante a países europeus e tudo mais. A gente sabe também que isso é uma grande verdade no Brasil, que o grande problema do Brasil não é só a carga tributária elevada, é o serviço que não é prestado com essa carga tributária elevada. Mas, se nós atentarmos muito bem a questão legal, a gente vai ver que quem está pagando muito imposto hoje é quem está com uma contabilidade que não está trabalhando equiparada com as questões legais. Né? Então, entra alguns termos muito importantes, interessantes, por exemplo, que é o compliance. Né? Então, hoje em dia, eu tenho uma fala com meus clientes que eu digo assim, esquece a sonegação, vamos trabalhar a formação do preço de venda, vamos cortar custo para poder acompanhar o preço de mercado e vamos nos dedicar a dar resultado financeiro para o negócio. Ou seja, sem jeitinho, sabe? Por quê? Porque hoje, do jeito que está o controle no Brasil, não tem mais espaço para sonegação. Vale essa conta vem depois. O risco é muito grande. O risco é muito grande e a conta vem depois. Não tem mais espaço para sonegação. Então, a palavra hoje, o mantra do negócio é tranquilidade, foco e trabalho duro, com foco em talento, em pessoas que são realmente os agentes transformadores do negócio. Trabalhar com eficiência, você vai resolver, vai conseguir eficiência também no processo todo, né? E nas empresas do Simples, né, que aí existe uma outra tributação especial, com certo subsídio do governo e tal, nas empresas do Simples, por exemplo, existem tributos monofásicos, que são tributos onde o produto ele é tributado na fábrica. Então, por exemplo, tu vai num restaurante, o dono do restaurante tem que discriminar na nota refeição, tal, bebida. Aquela bebida não paga tributo. Então, a maioria dos restaurantes que eu tenho ido, eu peço a notinha e eu observo que não discrimina a bebida, bota a refeição. Sim. Certo? E aí o que acontece? Ao invés de pagar o tributo com menos valor, paga a maior e bem a maior. Eu só vejo nos hotéis isso acontecer. Mas assim mesmo nos restaurantes dos hotéis não acontece. Eu digo nos hotéis, né? Sim. Mas não vejo mesmo. Existe um grande desperdício das empresas, certo? Um grande desperdício, onde hotéis, restaurantes, lojas de conveniência, farmácias, autopeças, distribuidores de cosméticos, todas essas empresas tributadas pelo Simples, mini mercados, elas têm muitos tributos monofásicos que deve ser feita a segregação desses produtos e não pagam o imposto. O que o empresário faz? Ele procura, muitas vezes na informalidade, vender algumas coisas sem nota e isso acaba saindo mais caro e correndo risco ainda. Com certeza. Professor, o senhor tem vários livros publicados, se não me engano, mais de 20 livros, não é isso? Sim, entre participações, coletâneas e próprios. O senhor tem aqui, 25. 3 aqui, terminei a faculdade e agora... Outro, nascemos para cumprir uma missão, e é verdade. E a outra aqui, outro livro, As 12 Atitudes do Século XXI. O pessoal que quer ter acesso a esses livros, professor, como é que faz? Esses livros estão em toda a rede brasileira de livrarias, né, principalmente Cultura e a Saraiva, na Amazon também, e gratuitamente no meu site, professorsaul.com.br. Professor por extenso. Professor Saul por extenso, né? .com.br e tem acesso, pode fazer o download, só tem que fazer a inscrição ali no site, baixa o download, tem cursos online ali também à disposição, né? Com certeza. E nós atendemos todo o Brasil com as nossas capacitações. Bom, isso daria muito pano para manga, como se diz, né? Nossa! Porque, afinal de contas, formidável. No momento que nós vivemos, né, as empresas precisam se qualificar, precisam ser mais eficientes, o mercado é muito competitivo, as pessoas também, por sua vez, precisam se comprometer com a profissão que abraçaram, precisam saber que elas exercem uma missão, como diz aqui o título do livro, e essa missão tem que ser bem feita para que a pessoa possa transformar a sua vida e a vida da sua família, enfim. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Outras vezes o senhor virá aqui, com certeza. Esse é um espaço que nós temos privilegiado, viu, professor? Exatamente gente como o senhor, que busca transformar a vida das pessoas. Que quando nós transformamos a vida das pessoas, nós acabamos por ajudar a transformar a sociedade. Muito obrigado. Esse livro que eu escrevi, Nascemos para Cumprir uma Missão, ele realmente tem esse papel, esse né, condão, das pessoas se descobrirem. E só um parênteses, assim, Silvio, o mantra desse livro é planejamento, educação financeira e empreendedorismo. Disciplina.
Exatamente. E aí, disciplina dentro isso. disso, existem uma série Com de certeza. atitudes que é o grande diferencial do mercado hoje. E o pessoal vai descobrir lendo esse livro. Então está aí o site para vocês observarem aí e tal e se socorrerem também. Professor, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, professor. obrigado. Um rápido intervalo, voltamos em seguida com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.